Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E hoje, dia 23 de janeiro de 2013, o Código Nacional de Trânsito completa 15 anos em vigor. O Código estabelece uma série de medidas importantes, entre elas a que confere multas mais pesadas e punições mais severas. Por exemplo, o motorista que ultrapassar 20 pontos registrados por infrações de trânsito no mesmo ano pode ter sua carta de habilitação suspensa. É uma medida que hoje já estamos acostumados, mas que na época representou um grande avanço. Segundo o Ministério da Saúde, quase 43 mil pessoas morrem nas estradas e ruas do país a cada ano, o que coloca o Brasil na quarta posição entre os países com maior número de mortes no trânsito. Hoje, vamos fazer uma reflexão, então, sobre essas medidas e discutir o que ainda precisa ser feito para dar mais segurança e disciplina ao trânsito. Então, para esta conversa, recebemos aqui no estúdio o Antônio Sérgio de Azevedo Damasceno, que é presidente do CETRAN-RJ, o Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro. E também conosco o Álvaro Gonçalves, que é especialista em trânsito e transporte. E logo mais por telefone, direto da Paraíba, a gente fala também com Luiz Carlos André, que é presidente da ONG Educar para o Trânsito, Educar para a Vida. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura ou ligando para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. Os contatos estão aí na tela para você. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença, bem-vindos, boa tarde. Quero começar ouvindo então os especialistas que estão aqui comigo no estúdio. A gente olhando para trás, 15 anos já de Código Nacional de Trânsito, né, substituindo o código anterior de 1966. Começar ouvindo o Damasceno, que pontos a gente consegue olhar para trás e comemorar que as mudanças de fato foram efetivadas, Damasceno? Boa tarde, parabéns pela iniciativa, né, fazer essa uma rememoração, rememorização das ações do código, da legislação que está sendo contemplada. Efetivamente, o Código, essa legislação, ela sofreu algumas alterações a melhor. Nós tivemos agora a questão da profissionalização do motorista de transporte, de táxi, transporte coletivo de passageiro, transporte de aluguel. Nós tivemos também uma alteração significativa na questão da fiscalização da ingestão de bebida alcoólica, né? Tivemos alteração circunstancial comportamental na questão da educação, da utilização do cinto de segurança, dos equipamentos de retenção para a criança. Então, eu considero um avanço. Algumas coisas há que se melhorar, mas o importante é considerar que essas medidas elas têm que ser muito bem recebidas pelo Estado, pela população, porque o Estado se torna muito pequeno para resolver isso. Então, eu costumo dizer que o foco do Código de Trânsito Brasileiro, qualquer alteração que seja feita na legislação, ela não pode estar focada no condutor, e sim na sociedade, na conscientização social, porque a questão de trânsito é a questão de mobilização. Nesse aspecto, nós entendemos, se você pega um pouquinho a legislação passada, que essa alteração, o Código passado, ele fechou com 836 resoluções, o Código atual, com seus 15 anos de vigência, 429 resoluções. Você tem em âmbito nacional 5.564, 5.563 municípios é o dado que dá, entretanto você só tem 1.296 municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E em questão local, regional, o estado do Rio de Janeiro, não com competição, hoje ele é o segundo, porque o Rio Grande do Sul está na frente com 381, nós temos 92 municípios, temos 61. Nossa região, que é a região sudeste, o estado de Minas Gerais, ele tem 853 municípios, só tem 50 fiscalizando, fazendo educação de trânsito. O estado do Espírito Santo, ele tem 78 municípios, só tem 6 fazendo. E o estado de São Paulo, ele tem 645 municípios e só tem 269. E é um grande desafio ainda para os municípios aplicarem essa questão da fiscalização local, que é fundamental. Vontade política. Álvaro, a gente olhando para trás também, o Damasceno já apontou algumas questões importantes, mas a gente pensando, né, no cinto de segurança, o capacete do motociclista, 15 anos atrás não era tão comum como atualmente a gente olha nas ruas e percebe o motorista ou o motociclista já utilizando esses equipamentos. Né? Os grandes avanços, o primeiro foi a municipalização do trânsito, né, que ele era do Estado e passou a ser agora do município. E isso faz com que ele está mais próximo do cidadão. E quanto a isso, teve mais fiscalização.
Tendo maior número de fiscalização, melhorou também a queda de acidentes, principalmente no caso de motorista, a utilização do capacete. E teve a regulamentação também dos radares, nós conseguimos reduzir também o excesso de velocidade. Isso foi importante, né? Foi um grande avanço. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também o crimes de trânsito, que na outra não tinha, né? No Código Nacional de Trânsito não tinha, hoje passa a ter o crime de trânsito. Então, o que está faltando é o aumento dessa punição. Não é? A educação para o trânsito não fazia parte do Código anterior, e hoje ela faz, é um grande avanço. O que está faltando é que nós temos algumas campanhas de trânsito, mas elas são esporádicas, principalmente em épocas de feriadões. E o importante seria que a gente tivesse essa educação contínua, começando na família, né, o pai dando exemplo para os filhos de como conduzir o veículo, passando para a escola, né, a escola educando a criança, principalmente no seu meio, próximo das escolas, como é que é o trânsito. E, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar essa parte da engenharia também. Quer dizer, essa parte da engenharia de transportes, né? De qualidade de pavimentação, de sinalização, e a cidade estar mais voltada para as pessoas e não para o automóvel. Muito bom. Álvaro e Damasceno, eu vou chamar agora para a nossa conversa, por telefone da Paraíba, o Luiz Carlos André. Ele foi motorista de ônibus urbano por 15 anos e atualmente é supervisor de tráfego e presidente da ONG Educar para o Trânsito, Educar para a Vida. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao Álvaro. Boa tarde ao Antônio Damasceno. É um prazer estar participando desse programa que leva, acima de tudo, cidadania. Muito bom, obrigado você por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que o motorista de ônibus é visto como vilão aí por muitos passageiros, por pedestres, motoristas de carro, muitas vezes por exceder velocidade, ter uma postura imprudente. Aí eu pergunto para você que já esteve do outro lado, agora trabalha com a questão educacional, é por falta de educação do motorista, por falta de instrução das empresas ou por uma falta de uma punição maior para esse motorista que é imprudente, Luiz? Olha só, é um conjunto de fatores. E o predominante é a falta de educação. E lá da base, lá do berço. Juntamente a isso, para nós, na nossa categoria, já acha o contrário. Nós somos vítimas de alguns motoristas que insistem em ser irresponsável no trânsito. Porque entendemos que todo motorista, ao adquirir sua carteira, ele tem que estar preparado e saber de sua responsabilidade, deveres e obrigações. Infelizmente não é o que vemos. Agora há pouco o Álvaro foi fantástico, ou o Antônio Damasceno, não me recordo, quando diz que o Código de Trânsito implantaram a educação para o trânsito no seu artigo 75, é bem claro, como também no 76. Só que não é implantado, não existe. E eu deixo uma pergunta, Cristiano, para o telespectador e para os dois companheiros de bancada. Quem pune os órgãos de trânsito por não cumprir, por exemplo, o artigo 75 e o artigo 76? E digo mais, quem pune esses gestores e órgãos de trânsito por não cumprir o artigo 23 da Constituição Brasileira, que diz o seguinte: é competência da União, dos Estados e municípios implementar políticas públicas de segurança e educação para o trânsito. Infelizmente não vimos isso, e foi por esse motivo que eu resolvi me enganjar com 15 companheiros e estamos fazendo a nossa parte. Muito bom, Luiz. Eu quero ver um pouquinho mais do trabalho seu junto à ONG daqui a pouco. Antes, vamos aproveitar então a sua pergunta, ouvir do Álvaro e do Damasceno. Álvaro, então essa questão que o Luiz aponta, né, o poder público não é punido por não colocar em prática essa questão que já existe em lei, que é a questão de colocar a educação do trânsito como um dos pilares fundamentais para evitar mais acidentes. Exatamente. A gente vê pouquíssimas escolas que colocam no projeto da escola a educação para o trânsito, né? Não existe essa exigência das escolas. E se não começar com a criança, verificando o seu meio, porque muitas vezes a gente vê que o próprio pai leva a criança na escola e para em fila dupla, né? E a criança corre o risco ainda de ser acidentada, de sair do carro e sofrer um acidente, né? Muitos pais não colocam o cinto de segurança na criança ou não colocam na cadeirinha do banco de trás. Quer dizer, que exemplo essa criança está tendo? Então é a hora que a gente precisa que a escola,
Não é? Os órgãos de trânsito façam debates nas escolas sobre a segurança das crianças na escola, a segurança das pessoas no trânsito, porque o trânsito é um ambiente social. Lá você tem crianças, você tem jovens, adolescentes, pessoas de idade, pessoas com deficiências, portadores de deficiências, e você tem que conviver com todas elas. E a criança, o jovem, precisa aprender a ter essa convivência. Precisa ter respeito, precisa ter educação, precisa ter responsabilidade, paciência, que é uma coisa que a gente não vê no jovem hoje. O jovem é muito ansioso, é muito acelerado. Então a gente precisa colocar essa cultura, né, de valores neles, de ter colaboração, de você ser solidário no trânsito. E isso eu acredito que assim nós vamos conseguir ter uma sociedade realmente com motoristas conscientes. Essa questão existe, então, já na legislação, né, Damasceno, na questão do poder público ter que colocar a educação como uma prioridade. Como acontece, porque ainda isso não acontece de fato? Na verdade, o capítulo da educação estabelece que os conteúdos dos currículos programáticos para a educação da pré-escola até o 3º grau serão adotados conjuntamente pelo Conselho Nacional de Trânsito e o Ministério da Educação e do Desporto. Há essa previsão, só que isso não aconteceu. No Estado do Rio de Janeiro nós temos uma legislação, eu não lembro agora o número da lei, mas que prevê educação no nível médio, nas escolas. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro fez um trabalho que me parece, se eu não errar o número aqui, alcançou cerca de 225 mil alunos da rede pública estadual e contemporânea municipal. E não é o papel do DETRAN, porque essa parte da educação ela está dentro da escola. Claro, o Estado vem, ou o município, na sua área específica, para orientar. Mais próximo disso você tem, eu gosto muito de falar da legislação para as pessoas verem que existe isso. E o rapaz aí, ele deve estar sabendo. A resolução 265 do CONTRAN estabelece uma questão de conteúdo de legislação de trânsito nas escolas. Mas de 90 horas aula, a proposta não é essa, a proposta é da transversalidade. Havia uma disposição do CONTRAN, você trataria a questão da educação de trânsito na escola de maneira transversal. Na aula de matemática, física, português, essa transversalidade. Infelizmente, isso foi abaixo e veio com essa resolução. Com relação a essa responsabilização, se você não vai por um lado, você vai... essa previsão de maneira... Você chega muito depois, né? A próprio Código estabelece a responsabilidade objetiva dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Claro, a pessoa jurídica não é punida, é sempre o agente público, o gestor público que será. Então, num caso de um acidente, uma via não sinalizada, né? Um quebra-mola, que tecnicamente é uma ondulação transversal, uma falta de sinalização, uma falta de fiscalização, uma falta de controle da fiscalização, por exemplo, a gente vê muita questão dos ciclomotores, menores conduzindo ciclomotores, não pode, né? E se houver um erro, em havendo essa responsabilização, esse gestor público poderá ser responsabilizado administrativa, civil e criminalmente. E pode inserir até na questão da lei de improbidade administrativa, porque a legislação obriga que ele o faça. Com relação à aplicação dos recursos para a educação de trânsito, a legislação é clara, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 320, estabelece que toda a arrecadação, e é uma arrecadação que a gente não quer, mas ela existe, com multas de trânsito, você tem que aplicar engenharia, fiscalização e educação de trânsito. Então, há todo um contexto. A alteração para o Código, que virá agora, uma subcomissão de transporte viário da Câmara, já aprovou que se você não integrar, quer dizer, o gestor municipal não fizer essa integração, não fizer essa aplicação desse valor em educação, campanhas educativas de trânsito, ele poderá ser responsabilizado objetivamente. Então, há uma previsão legal. Importante, e hoje já existe na lei, agora é colocar em prática. Eu quero voltar a ouvir o Luiz. Luiz, eu coloco na tela agora o site da sua ONG, que é um trabalho bem bacana aqui da ONG Educar para o Trânsito, Educar para a Vida. Está aí na tela para quem está em casa. Fala um pouquinho, então, desse trabalho que você resolveu fazer após deixar de ser motorista e começar a pensar um pouco mais na questão da educação para o trânsito, né, Luiz? Pois é, Cristiano. Enquanto cidadão, enquanto pai, eu não poderia olhar o que estava acontecendo no meu cotidiano. E percebi que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo dos acidentes, o fator era humano. E se era humano, é comportamento. E para trabalhar comportamento, eu vejo que não tem outra alternativa senão educar, senão dar sua participação enquanto cidadão. Então, juntei 3 colegas, aceitaram de imediato essa missão de educar a criança nas escolas e em 15 dias formamos um projeto até então de educação para o trânsito e com 2 anos fundamos a ONG
ganhamos prêmios, participamos em intercâmbio na Suécia e temos a honra e a alegria de dizer que em 4 anos contemplamos mais de 15 mil crianças nas escolas. E eu tenho uma prova viva que a educação desde o berço, Cristiano, dá certo. A minha filha hoje é minha agente de trânsito dentro do meu veículo. Só basta o telefone tocar, que ela diz: painho, não pode atender. Motorista só atende telefone parado. Então, funciona assim. Nós temos a obrigação, enquanto cidadão, de fazer a nossa parte, porque não podemos só cobrar do gestor, como eu falei anteriormente. E a nossa entidade percorre escolas, centros comunitários, justamente levando isso que, no meu entender, é o caminho. É claro que nem só de educação o trânsito de hoje sobrevive. Tem que ter fiscalização contínua e punições severas. Aqui na Paraíba, a prova disso é que, em 1 ano de fiscalização da lei seca, diminuímos 20% o índice de acidente de trânsito. Então, prova que se fiscalizar, se punir e, juntamente com isso, educar, daqui a mais 15 anos, estaremos aqui noticiando outras estatísticas. Temos progresso, sim, Cristiano, nos 15 anos de Código de Trânsito. Por exemplo, o cinto de segurança. Quem iria imaginar que há 15 anos atrás, hoje teríamos um índice de a cada 100 motoristas, 93 usar o cinto de segurança. E isso se deve através de campanhas sérias e permanentes e fiscalização, doer no bolso. Muito bom. Doer no bolso é importante mesmo, a gente sabe que isso é fator fundamental, infelizmente, para essa mudança de comportamento do motorista. Luiz Carlos André, quero agradecer muito sua participação no Conexão de hoje. Obrigado, boa tarde e parabéns pelo seu trabalho junto ao ONG aí na Paraíba. Eu é quem agradeço e é minha obrigação, repito, enquanto cidadão, enquanto pai, fazer alguma coisa. Muito obrigado. Okay. Obrigado, boa tarde. A gente falava aqui em questões de educação e campanhas. O Ministério das Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito, lançou uma campanha, parte das ações do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Esse é o objetivo principal da campanha, é reduzir pela metade o índice de mortes decorrentes da violência no trânsito brasileiro até 2020. A gente assiste agora um vídeo da campanha. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito, da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Essa é a campanha, vou colocar na tela para você agora então o site da campanha Parada pela Vida, que é o paradapelavida.com.br, onde você pode ter mais informações aí e ver os vídeos também, tem outros vídeos da campanha e toda uma questão de educação, como falávamos aqui, que é fundamental para a questão de mudança de comportamento do motorista, também o Parada pela Vida no Twitter, no Facebook, disseminando essa questão de educação e prudência do motorista nas redes sociais. Importantíssima essa campanha. E você em casa também pode participar do nosso bate-papo pelo Twitter do Canal Futura ou pelo telefone 0 operadora 21 3523 4098, assim como fez o Moacir Carlos de Vargem Pequena aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Moacir. E ele coloca então sobre radares que os noticiários relataram que baterão recordes as multas aplicadas, e ele pergunta o que é feito com esse dinheiro e onde está sendo investido, e pergunta também se não poderia ser investido na educação do trânsito. Em relação a isso, o Damasceno tinha comentado já a questão que, por lei, deve ser revertido para a educação no trânsito, para a sinalização das rodovias. Previsão legal para isso, toda a arrecadação, fora as dotações orçamentárias que se tem, né? Toda a arrecadação ela tem que reverter efetivamente na educação para a segurança no trânsito, isso é previsão em lei.
Muito bom. E falando ainda em investimentos, tem essa questão do dinheiro que é gasto nesse levantamento que o SUS gasta só no estado de São Paulo, cerca de 57 milhões de reais por ano para tratar as vítimas graves. O Álvaro trouxe também o dado para a gente de 200 milhões de reais, pensando no Brasil como um todo. É muito dinheiro investido, então, para tratar as questões de doenças graves causadas após um acidente, né, as vítimas fatais, vítimas graves do trânsito. Se esse dinheiro ou parte dele fosse investido em prevenção, a gente poderia fazer um paralelo, traçar uma previsão de quanto poderíamos economizar também, não só em vidas, mas em investimentos do dinheiro público? Olha, é o seguinte, se existe alguma coisa que a gente pode fazer, é evitar o acidente de trânsito, né? Então ele é evitável. Então se você usar esse dinheiro para a educação, para a fiscalização, para a punição, para melhorar a qualidade da infraestrutura da cidade, ter novos projetos geométricos, para que flua melhor o trânsito, para que haja melhor operação do trânsito na cidade, com melhor sinalização, nós vamos conseguir reduzir esse número de pessoas acidentadas, que é um caso de saúde pública, né? Mas o mais importante é que cada um se conscientize, né, que o carro é um meio de transporte, mas ele também é uma arma. E essa arma, ela não preserva a vida. E o tema da campanha de trânsito realmente é para preservar a vida. Então, se cada um se conscientizar que quando eu estou no trânsito, eu preciso cuidar da minha vida e preservar a vida do outro, a gente vai evitar que se tenha um acidente e tenha todo esse custo para a sociedade. Bom, tem esse outro dado de 43 mil pessoas morrendo nas estradas e rodovias do país por ano, isso sem contabilizar as mortes que acontecem depois dos acidentes. Essas são mortes registradas no momento do acidente, né, Damasceno? O IPEA dá mais de 40 bilhões, né? Eu falei em bilhões, é um conceito da população dos 27 estados, dos seus municípios, com a questão do acidente de trânsito. Há que haver um investimento. A questão maior que se discute é que daqui a pouco você traz para a autoridade de trânsito, para o gestor de trânsito, uma responsabilização da educação. Então, essa educação ela tem que vir da escola para a escola, a gente já falou sobre isso aqui, mas a autoescola, por exemplo, se eu focar no condutor, que eu não foco no condutor, eu foco na sociedade como um todo, porque se de repente você está aqui nessa rua e atirar uma latinha lá embaixo, o condutor vai desviar desse veículo, dessa lata, e vai colidir com outro veículo, vai atingir uma pessoa. Olha, e não é um condutor de veículo, não é um passageiro, não é o proprietário de veículo, é um cidadão, que não está no conceito de pedestre. Então, a coisa tem que ser vista. As autoescolas, o Centro de Formação de Condutores, com todo o trabalho que é feito pelo Conselho Nacional de Trânsito, através do Denatran, ele não forma o caráter das pessoas, ele forma as pessoas têm um caráter. Então, tem toda uma questão também social, de educação, de questão de parte econômica das... Mas pensando nesse sentido, então, Damasceno, a gente já colocava antes algumas questões que mudaram no comportamento do motorista por conta de uma punição, por conta de uma multa. Então, já que não existe educação, a consciência, multas maiores, punições maiores, de fato, deveriam ser aplicadas para a mudança de comportamento, Álvaro? Olha, no caso, já existe esse sistema de pontuação, já é pedagógico, ele já educa. Quando você recebe uma multa, é sinal que você errou, você cometeu uma irregularidade. Então a pessoa deve se conscientizar, poxa, eu errei, eu não me comportei bem no ambiente social do trânsito e eu estou sendo punido. Então ele deveria, nesse momento, né, refletir sobre a sua ação no trânsito, porque ele sabe que se ele levar mais multas, se ele atingir 20 pontos, ele vai ter a sua carteira suspensa, que é uma punição. Não poderá mais dirigir. Não poderá mais dirigir por um certo período. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar e fazer a reciclagem para que ele possa voltar a conviver no trânsito novamente. Então essa parte do sistema de pontuação acho que foi muito importante para essa redução, para essa conscientização. Muita gente mandando perguntas também, questionando a questão dos motociclistas, né, como o José Duarte, o Douglas aqui do Rio de Janeiro. Há uma fiscalização maior em cima do motorista, motociclistas nem tanto, ou deveria haver uma fiscalização maior, Damasceno? Não, existe sim, é considerável. O Detran, quer dizer, eu não seria nem a referência, mas eu vou responder isso só colocando outro dado. Publicou nessa segunda-feira uma relação de 4.800 pessoas para responder processo entre 20 pontos e a questão do álcool. De fevereiro até julho, se espera instaurar 6.000 processos por mês. Isso é ruim, mas é o que você tem com relação à questão punitiva sendo aplicada. E de agosto até dezembro, 12.000 mensais, fazendo no final do ano, fazendo um total de mais de 99 mil. Com relação à questão dos motociclistas, assim, o Conselho Estadual de Trânsito, que é coordenador do subsistema no Estado,
uma das suas funções é a instância derradeira para julgamento de infrações e penalidades. E nós temos um número considerável de motociclistas. É que você não vê o motociclista, o veículo é menor, não tem... Como você também não vê o próprio motorista de ônibus, você não tem. No Rio de Janeiro, o número de motocicletas, você não vai comparar com São Paulo nunca, que é um número bem maior. Mas nós temos punições consideráveis. Agora, o processo legal, o devido processo legal, é que ele é lento. A pessoa tem o direito à sua defesa e, às vezes, retarda um pouco essa punição. Mas ela vem. A seu tempo ela virá. Álvaro Damasceno, a gente está quase chegando no final do programa, só quero antes que a gente faça então uma avaliação, já que estamos olhando para os 15 anos que já se passaram, tem grandes avanços, mas quais avanços ainda precisamos alcançar pontualmente, olhando daqui para frente? Olha, no caso do comportamento do motorista, ele melhorou nessa parte de fiscalização, tudo, mas ainda continua usando o celular dirigindo, né? Então ele coloca em risco a vida dele e a vida dos outros usando o celular. E também a ingestão de bebidas alcoólicas, quer dizer, a pessoa precisa se conscientizar que se ele beber, ele não deve dirigir. Apesar da lei seca estar aí mais efetiva, a fiscalização, as blitz, ainda há muito motorista que assume o volante sob efeito do álcool. E no caso, eu que moro em Campinas, lá o maior número de acidentes são com motos, né? 48% dos acidentes são de motos e 25% vai a óbito. Né? E eles ainda, a UTI, 40% da UTI são para acidentes de motocicletas. Então, quer dizer que a gente precisa reduzir isso, precisamos conscientizar, precisa melhorar o centro de formação do condutor, principalmente para o motorista, trabalhar o comportamento do motorista. Como passa pela... Eu fico sempre com a educação, ela é fundamental. E chamar a atenção dos estados, dos municípios, em que seus municípios não estão integrados, você vê de um universo de 5.563, municípios, você tem 1.296. Então, se você quer educação, se você quer fiscalização, se você quer sinalização, você quer essa gestão pública, é preciso que esses municípios estejam integrados. Muito bem, que o município assuma essa responsabilidade também. Assuma essa responsabilidade. Não, ela é fundamental para diminuir esse número de acidentes. Infelizmente, o nosso tempo acabou mesmo. Damasceno, Álvaro, obrigado pela presença aqui hoje no Conexão de hoje. Boa tarde. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Eu espero você. Até lá.